Eu sou escravo de sua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de sua promessa e sou feliz vivendo assim. Como é bom, André, estar entre nós, irmãos. Como é bom fazer memória. Faz uns 5 dias que essa canção vem ecoando na minha alma. Nesta alma pecadora que sou eu. Esse miserável que sou eu. Mas Deus ia falando através de São José, através dessa canção, que eu não preciso ter medo de chegar, de me aproximar de São José. Esta canção, para quem não sabe, nasceu aqui mesmo no Rincão. Há muitos anos atrás, eu ainda morava no Japão, eu vim passar uns 15 dias aqui no Brasil, e eu estava aqui, nesse Rincão, e Eugênio Jorge, aqui era de madeira ainda esse palco. Por isso que eu falo que é bom fazer memória. Ao longo da nossa história, Deus, Ele utilizou de homens, nessa figura de São José para a nossa vida, para mostrar o caminho que é Jesus Cristo. Até o tema dessa pregação é: ide a José e encontrareis Jesus. E aqui, depois que o Padre Jonas fez uma pregação muito forte a respeito de São José, Eugênio Jorge, sentado no cantinho, pegou um lápis e começou a escrever esta canção. O Espírito Santo foi dando a ele as palavras. E nós éramos em 1000 pessoas aqui os bancos eram de madeira ainda nesse rincão. Eu estava aqui por graça de Deus, era um encontro como esse, dedicado a São José, só para homens. E naquela canção, todos foram tomados de uma profunda presença de Deus e do próprio São José, que todos os homens choravam e choravam. Eu chorava como uma criança, e ali começou a nascer um amor a esse santo, grande santo, diga de passagem. São José, na igreja, foi denominado como protodulia, ou seja, abaixo de Nossa Senhora está São José. São José é o maior de todos os santos no céu. Daqui a pouco nós vamos ver o porquê disso. Porque São José tem esses 2 títulos de glória. Primeiro, de ser pai adotivo de Jesus Cristo, do Verbo encarnado, do Verbo que se fez carne, de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem, escolheu uma pessoa para ser o seu pai. E essa pessoa é São José. Por isso você não precisa ter medo, e aquela ordem: ide a São José, ide a São José, não tenha medo. Você que já é um homem formado, você que é pai, que é avô, você que é mãe, filha, filho, não importa, não tenha medo, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo e que a igreja está enfrentando. Ele é o patrono, o Papa Pio IX já declarou como o patrono da igreja. Assim como ele foi pai que cuidou de nosso Senhor Jesus Cristo, a cabeça do corpo místico, ele cuida da igreja também. Ele cuida do corpo, ele cuida de cada um de nós. São José, ele tem muito a nos ensinar.
Durante esse acampamento, eu tenho certeza que já houve ensinamentos profundos. Ontem eu acompanhei um pouco o seminarista William, muito profundo o que ele trouxe aqui. Mas nós tivemos outros pregadores que passaram aqui nesse palco, nesse local. E eu quero só, ou melhor, eu pedia para Deus para eu não atrapalhar a obra de Deus. Que Deus utilize da maneira que Ele quiser desse miserável. Olhando para a vida de São José e olhando para a minha, dá até um horror. Que diferença. São José é um homem maduro, forte. São José é equilibrado. São José todo mortificado, ordenado. Olhando para São José, a firmeza de São José, o homem de vida interior, o homem de oração, o homem da profunda intimidade com Jesus Cristo e também com a Virgem Santíssima, a grande mãe de Deus. Nós podemos olhar para a nossa vida, olhando para a vida de São José, com a graça de Deus, ter a coragem de deixar o próprio Deus ir mudando o que precisa mudar em nós. Ele, como nós ouvimos tão bem nessa canção, o André trazendo para nós e ministrando, um homem simples. Ele que se colocou como o menor de todos. Se coloque. A primeira coisa que São José nos ensina é essa profunda humildade. Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. Então, primeira coisa, meu irmão e minha irmã, não queira ser Deus mais da sua vida. Não queira achar que você sabe mais do que Deus, reclamando das situações, reclamando do sofrimento. Deus sabe muito mais. Então o humilde é aquele que se coloca na presença de Deus e diz: Senhor, Tu és poderoso. Quem sou eu, esse humilde, esse carpinteiro, esse pequeno Jesus? Mas o Senhor olhou para mim e quis que eu fosse pai do seu filho. Da mesma maneira nós podemos e devemos chegar na presença de Deus indignamente. Sim, nós somos indignos, mas nos colocar na presença de Deus com humildade, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações. Na confiança que José teve a Deus, nós podemos ter a mesma confiança de aproximarmos diante de um Deus misericordioso, um Deus que só aguarda a nossa aproximação. É aquele pai da parábola do filho pródigo, espera o filho retornar, o filho que se prostra diante e diz: Senhor, eu não sou digno de estar em Tua presença, mas é o Teu amor que é maior, e é a misericórdia que é maior. O humilde é esse. Reconhece a sua miséria, o seu pecado, mas acima de tudo, reconhece que Deus é maior, que a misericórdia de Deus é maior. Eu meditando sobre a vida de São José, e ainda eu nem tomei a palavra, nós vamos entrar. Que humildade de São José. Quando José, só para a gente entender, São José é considerado o maior de todos os santos. São José provavelmente, se existe nós sabemos das moradas, são 7, Santa Teresa nos ensina sobre as 7 moradas, o grau maior de santidade é a 7ª morada. São José não é nenhum erro teológico aqui, não é nenhuma heresia, São José estava acima dessas moradas. Ou seja, São José, ele não tinha nenhuma dificuldade de ver a verdade. E por causa da sua humildade, ainda mais que Deus o revelava, quanto mais um coração se mostra humilde na presença de Deus, mais Deus envia as suas graças. Marque isso na sua alma. Quanto mais você se apresentar diante de Deus na humildade profunda, mais graça você vai atrair para a tua vida, meu irmão e minha irmã. São José, então, ele não tinha dificuldade de ver a verdade. Ele foi escolhido, ele sabia, ele acreditou, ele foi escolhido para ser pai de Deus aqui na terra. Pai adotivo, mas é pai,
Pai, aquele que criou Jesus, aquele que levou, que ensinou Jesus, aquele que ensinou Jesus a um trabalho simples, humilde trabalho, mas um honesto trabalho, um trabalho que era para a glória de Deus. São José, ele sabia que a ele havia dado a guarda, a grande missão de cuidar dos grandes tesouros de Deus. Primeiro, o próprio Deus, o Verbo encarnado. Ele sabia da sua pequenez, da sua limitação. Ele sabia que ele estava diante de Deus, porque a inteligência de José não tinha problema de ver a verdade. Não havia problemas com as desordens que nós temos das nossas paixões desordenadas. Não havia o problema do amor próprio doentio como existe em nós. Não havia o problema de impureza. Daqui a pouco nós vamos ver a pureza de São José. São José, ele estava diante de Deus, e não somente isso, diante da toda santa. Havia dado a José o cuidado da Virgem Santíssima. Oh, meu Deus do céu! Jesus e a grande mãe de Deus, a Imaculada, a toda santa, toda pura, aquela que havia sido pensado por todos os tempos para ser a mãe, ou seja, o Espírito Santo viria visitá-la para ali gerar o Filho de Deus. José tinha consciência disso, mas aí está a humildade. Está bem, Senhor. Da mesma maneira que Nossa Senhora precisou dizer o sim a Deus, ao projeto de Deus para a vida dela, ela escolhida de todas as mulheres para ser a mãe de Deus. Isso não é pouca coisa não, isso é matéria para nossa meditação, principalmente nesse tempo da quaresma. Igualmente José precisou diante da grandeza de Deus. Meu Deus, mas eu sou pequeno. Se prepare, André, você vai cantar de novo. Mas eu sou tão pequeno, Jesus. Mas ele não se esquivou diante de Deus, da ordem de Deus. O humilde é aquele que obedece. Está bem, Senhor, eis-me aqui também. Eu sou pequeno, mas o Senhor me escolheu para ser pai do seu filho. Não somente isso, cuidar da Virgem Santíssima, da Mãe de Deus. Oh, meus irmãos, por isso nós não precisamos duvidar da poderosa intercessão de São José. Cante mais uma vez essa canção, André, para nós entrarmos na palavra. Escute isso, mas escute com a tua inteligência agora, iluminada pela graça. Escute esta verdade. É o próprio São José falando com Deus, e pode ser a tua oração também. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu como pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de sua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de sua promessa e sou feliz
vivendo assim. E assim foi a vida de São José, cuidando de Jesus, cuidando da Virgem Santíssima. A palavra de Deus está em Mateus, São Mateus, capítulo 1, de versículo 18, o seguinte. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, 18, o seguinte. A palavra nos fala, prestemos atenção, deixemos a palavra, o verbo, adentrar em nossa inteligência, em nossa alma, dando pela graça de Deus, conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eis como foi a origem de Jesus Cristo. Sua mãe Maria, desposada com José, antes de conviverem, achou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo prometido, sendo justo e não querendo expô-la, cogitou em despedi-la secretamente. Enquanto assim ponderava, enquanto ele pensava, enquanto ele meditava, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Imagine a mensagem de que São José estava agora escutando, meus irmãos. Sim, uma revelação em sonho. Que missão que Deus havia pensado para São José. Humildemente São José escutou. Tudo isso aconteceu para se cumprir. Ela dará à luz um filho e tu porás o nome de Jesus. Coube a São José dar o nome Jesus, o Salvador, o Divino Mestre, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que havia sido dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao despertar do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Oh, santa obediência de São José! Assim como nós podemos meditar na obediência da Virgem Santíssima todos os dias na nossa oração. Oh, santa obediência de José! Simples carpinteiro, um homem do silêncio, um homem profundamente interior, de vida interior. E se não fosse assim, não teria como ouvir Deus. Não foram as emoções de São José que falou mais alto nele. Foi a luz da razão, a luz da fé. Ele acreditou nesta promessa, ele acreditou na palavra, então ele fez exatamente como havia sido ordenado por Deus. Ele acolheu sua mulher e não conviveu com ela enquanto não deu à luz o filho, o qual ele pôs o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra de salvação para nossa alma. Meus irmãos, minhas irmãs, medite isso. Medite isso nessa última semana, essa quinta semana da quaresma.
Medite a necessidade de sermos obedientes a Deus como São José. Um homem simples, um homem trabalhador, um homem ordenado, um homem de uma profunda oração de recolhimento. Deus não fala numa alma barulhenta. Não foi simplesmente um sonho. Foi uma revelação de Deus através do anjo Gabriel a São José. Se São José não fosse um homem de profunda intimidade com Deus, se São José não fosse um homem castíssimo, puríssimo, um homem de vida interior, um homem que em tudo, e nós ouvimos hoje a Antonieta pregando sobre o trabalho santificado, se em tudo que São José tocasse não era para a glória de Deus, ele não teria como ouvir a Deus e muito menos colocar em prática a ordem de Deus. Como eu dizia, São José, há um culto especial a ele na igreja, por causa de dois títulos de glória que São José recebeu. Primeiro, pai adotivo de Jesus, e essa é a maior glória de São José, o título e privilégio que o faz o maior dos santos, é o pai do Filho de Deus humanado. Todos os santos se gloriam de ser servos do Senhor, servos de Deus. São José é pai do Salvador. São José, pai de Jesus Cristo. Gente, isso não é pouca coisa, não. Isso é uma verdade de fé, isso é uma matéria para nossa meditação. De nos colocarmos na presença de Deus, primeiramente, agradecer a Deus pela vida de São José. Quando diz, ide para São José e encontrarei Jesus, porque ele foi o maior de todos os santos. Enquanto eu meditava nessa passagem, nessa vida de São José, o maior de todos os santos, eu lembrei um acontecimento com um grande santo da igreja, mas não maior que São José, o cura d'Armes, São João Maria Vianney, aquele que era também muito simples, que teve dificuldade nos seus estudos teológicos, e depois de ordenado, mandaram ele então, vai lá para Armes, um bairro, uma aldeia, e lá foi o homem de Deus, simples, mas um homem de muita oração, e ele era devoto de São José. Foi lá naquela cidade, uma cidade onde não havia conversão, a igreja vazia, e começou São João Maria Vianney ali, penitência, jejum. São João Maria Vianney, ele só fazia uma refeição diária e era batata. Rezava a noite inteira, jejuava, penitência, adoração ao Santíssimo e celebrando missa. E aí então as pessoas começaram a vir à igreja e aquela aldeia, a prostituição foi zerando, os pecadores públicos foram acabando por causa de uma santidade de um homem. Ilustres de outras cidades da França começaram, até mesmo da Europa, ouviram falar a fama da santidade de um homem e quiseram ir lá então para aquela aldeia para ouvir a homilia daquele sacerdote. E havia um médico, eu não me lembro se de Paris, querendo conhecer São João Maria Vianney, mas ele já tinha ouvido os próprios colegas falarem que era tudo mentira, e aquele sempre a perseguição aos santos. E ele foi até lá. Quando ele voltou todo impactado, ao perguntar para ele, e aí, você viu mesmo? E ele respondeu, eu vi Deus num homem.
Eu vi Deus num homem. Tamanha santidade de São João Maria Vianney. Muito mais ao contemplar São José. Eu posso proclamar, eu vejo Deus no homem. Por isso você não precisa ter medo. Se você buscar São José, você vai encontrar Deus. Você vai encontrar as perfeições de Deus na vida de São José. Você vai encontrar as virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo na vida de São José. Aquelas virtudes que todos os cristãos precisam praticar sob a graça de Deus. A virtude da obediência de José, prontamente. A virtude da simplicidade, do silêncio. Quantas vezes na Bíblia nós ouvimos José falando? Não tenho nenhuma vez. O silêncio, o recolhimento de São José. E todas as virtudes de São José é a virtude do próprio Cristo. Daquele que ele convivia. Não somente isso, Jesus, e aqui a humildade, se você meditar isso, como pode Deus se sujeitar a um homem, obedecer a um homem? Nem vamos entrar aqui nos méritos, nas disposições interiores do próprio Cristo, a humildade de Deus de obedecer um homem, mas fiquemos, Deus quis que José fosse pai de Jesus Cristo, e Jesus Cristo obedecesse em tudo às ordens de São José. Meu Deus do céu, lógico que não poderia ser um soberbo para ser pai de Jesus. Diante de tamanho mistério, quando José, e aqui está a humildade, como pode Deus me obedecer? Mas era a humildade de José. Está bem, Senhor, seja feita a tua vontade. Da mesma maneira que Jesus, quando foi batizado por João Batista, não, sou eu que preciso de ser batizado. Não, João, você não entende agora, mas cumpre-se a lei. E ele deixou-se batizado, e mais ainda, João Batista obedeceu e batizou Jesus. Assim é a vida dos santos. Não cabe a soberba é diabólica. Não cabe desobediência, principalmente na vida consagrada. Não cabe desobediência, meu irmão, minha irmã. Não cabe mais murmuração. Não cabe soberba e orgulho de querer fazer a tua vontade. Aprendamos com São José, aprendamos com ele. Vamos até São José, que ele vai nos apresentar o próprio Cristo, o mesmo Cristo que ele cuidou. São José, ele foi considerado sempre o pai de Jesus. Pode pegar a Bíblia, os evangelistas narram, mas ele não é o filho do carpinteiro, o seu pai não é José. Os próprios evangelistas, e Jesus sempre sujeito e obediente a São José. Eu não quero nem ficar aqui na obediência de Jesus, mas, meu Deus, isso é humildade profunda. Seja feita a tua vontade, Deus. O Senhor quer que eu cuide de seu filho? Então eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. São José deve ser chamado pai de Jesus, pai virginal, não é pai carnal. Nossa Senhora concebeu Jesus por obra do Espírito Santo, nós sabemos disso, isso é dogma. Não houve concorrência de homem, não houve participação de José, mas ele é pai adotivo. Esta é a grande glória de São José, pai de Jesus. Medite nessa verdade, meu irmão. Eu meditando, eu fiquei imaginando, José tinha
Jesus nos seus braços. São José tinha todos os dias seu filho no seu colo. Ele estava carregando o dono do universo. Que pureza, meus irmãos! A Bíblia diz que os bem-aventurados puros que verão a Deus. São José não somente via Deus, ele segurava em Deus. E diz grandes místicos da igreja que Jesus ficava feliz nos braços de José, porque ali ele via a pureza do seu pai. Jesus é Deus. Cuidado com essa cristologia aí, toda torta, de que Jesus não sabia quem ele era. Jesus já sabia quem ele era no ventre de sua mãe. Jesus é Deus. Jesus sentia a paz, ele é a própria paz, entenda isso. Mas ele estava ali confortado nos braços de São José, a pureza em pessoa. Ou vocês acham que Deus ia confiar o filho dele a qualquer um, para segurar nos braços? Olha que tamanha verdade para meditarmos, meus irmãos. Só os puros verão a Deus. São José abraçava a Deus. Ah, São José, alcança-me essa graça da pureza, São José. Alcança-me a graça da pureza dos pensamentos, São José. Alcança a graça da pureza de todo o meu ser. Que não haja mistura em mim, São José. Que não haja outros amores, apegos. Como era o teu coração, meu São José. Pai de Jesus Cristo, Pai adotivo, padroeiro da igreja, portanto é o nosso padroeiro, é o nosso Pai, é o nosso protetor. Me ensina, São José, alcance para mim a cura de toda a minha impureza. Só os puros verão a Deus. Meus irmãos, só os puros verão a Deus. Significa que se você for impuro, você não entrará no céu. Isso é muito sério. E hoje nós vemos um mundo tão hedonizado, tão hedonista, tão voltado só para o prazer. As pessoas já não estão se aguentando em ficar em suas casas, porque não aguenta ficar sem o prazer. Que desordem, as paixões desordenadas em nós. São José quer nos ensinar, São José quer pedir para você esta pureza, meus irmãos. Quantos santos, os grandes santos da igreja eram devotos de São José, eram grandes homens e mulheres puras, porque tinham São José como protetor e guarda da sua castidade, da sua pureza. Hoje é dia para você entregar a tua vida, a tua alma para São José, sem medo. Consagre a tua vida a São José. Se queres ser puro, se queres ser um homem, uma mulher casta, você não tem conseguido viver a castidade, diga para São José. Olha a pureza de São José, segurava Jesus no seu colo. Poucos santos tiveram essa graça, e todos eles sinônimo de pureza. Santo Antônio, Jesus vinha, o menino Jesus, e ficar nos braços de Santo Antônio. Santo Antônio, um grande devoto de São José. Santa Teresinha do Menino Jesus igualmente. Santa Teresa d'Ávila diz que se você quer que não tem nenhuma graça que você pedir para São José, que ele não alcance do seu filho Jesus. O mesmo filho que foi submisso a ele na terra, se alegra quando José no céu pede algo para ele. Ensinamento de santos doutores da igreja.
Isso não é achismo. Isso não é emocionalismo. É verdade. Ah, São José, alcança-me essa graça. Alcança-me a graça, São José da pureza. Alcança-me, São José. Uma outra glória de São José é de ser esposo de Maria. Meu Deus do céu. Também poderíamos ficar meditando horas a fio. São José, verdadeiro e legítimo esposo de Maria, de um matrimônio, diz o padre Salvé, perfeitamente virginal, maravilhosamente fiel, milagrosa e infinitamente fecundo. Olha o que São Bernardo diz: José foi formado à semelhança da Virgem, grande doutor da igreja, sua esposa. José e Maria, como verdadeiros esposos, sempre unidos e semelhantes, da mesma estirpe de Davi, da mesma condição de pobres unidos pelo mais casto e santo amor e inseparáveis. José foi esposo de Maria para que convenientemente viesse ao mundo o Verbo encarnado. Havia de nascer Jesus de uma virgem, mas de uma virgem desposada. E São José foi esse esposo predestinado e singular. Olha o que São Gregório Nazianzeno diz: São José foi achado digno, olha o termo que ele utiliza, e aptíssimo para ser esposo de Maria. Meu Deus do céu, não teve homem mais puro na face da terra do que José. É lógico. Vocês acham que Deus ia confiar a guarda do seu filho, a guarda da Imaculada, da Virgem Santíssima a qualquer um? Se tivesse algum problema de ordem, de impureza, de alguma desordem dentro de São José, você acha que Deus ia confiar a guarda desses grandes tesouros? Se não fosse um homem aptíssimo. Olha que o francês Dom Guéranger, se é assim que pronuncia, escreveu: o céu escolheu a São José como único e digno de tal tesouro, Maria. Eu vou repetir isso. O céu escolheu a São José. O céu escolheu a dedo. Deus escolheu São José. Deus que sabe o coração, que sonda a alma e o coração, como o único digno de tal tesouro, Maria Santíssima. Ah, São José, homem de confiança de Deus. Aqui são minhas palavras. São José, homem de confiança de Deus. Podemos e devemos confiar em São José, meu irmão e minha irmã. Aliás, esse ano foi instituído pelo Papa Francisco um ano dedicado a São José. São José é o homem de confiança de Deus. Eu quero ficar com essa frase por todo esse ano, que Deus inspirou para mim na meditação. Não tenha medo. São José é o homem da minha confiança. Tinha que ser. Ele confiou Jesus e confiou a Virgem Santíssima. Podemos e devemos confiar em São José para ser esposo da Mãe de Deus. Que pureza e que santidade não havia de ter São José? Para conhecer melhor a São José, basta meditar esses dois títulos de glória: pai adotivo de Jesus e esposo de Nossa Senhora.
pai adotivo de Jesus Cristo e esposo de Maria Imaculada. Dizem os melhores teólogos josefinos que o santo esposo de Maria foi predestinado numa ordem e grau mais sublimes que todos os espíritos angélicos. Eu vou repetir isso. Isso não é heresia. Grandes teólogos dedicados à vida de São José, que estudaram profundamente a São José, ele foi predestinado numa ordem e grau mais sublimes que todos os espíritos angélicos. Os anjos são ministros, servos do Senhor. São José foi pai adotivo do Senhor, do Verbo encarnado. Olha só, que grandeza, meus irmãos, que honra. Os anjos são seus servos, os executores das ordens divinas. José teve sob o seu governo e tutela, obediente a ele e a Maria, o próprio Deus durante 30 anos. Há uma tradição muito forte na igreja que José estava com Jesus e Maria até quando Jesus começou a sua vida pública. Os anjos obedecem a Deus e Deus obedeceu a São José. Oh meu Deus, que verdade que precisa libertar a nossa alma. Deus quis obedecer a São José. Os anjos obedecem a Deus e Deus obedeceu a São José. Ah, São José, ó santo acima dos anjos e dos santos, possamos imitar-vos na angélica pureza e servir a Maria, rainha dos anjos, para melhor amarmos o Rei eterno dos anjos. Ah, São José, acima dos anjos e dos santos, dai-me essa graça, São José. Dai-me a graça de imitar, de ser servo, de me tornar escravo de vossa esposa Maria Santíssima, a rainha dos anjos, para melhor amar o Rei eterno dos anjos. Os anjos têm a visão e o serviço de Deus. José teve a intimidade do Filho de Deus emanado e o serviu longos anos, do presépio aos dias da pregação do Evangelho. São José, ele poderia dizer assim, preste atenção: meu Deus, depois de Maria, vossa mãe, e mais que vossos anjos, tive a incomparável felicidade e a honra de vos servir. Tivesses fome e sede, e eu vos dei de comer e beber com o suor de meu rosto. Eu vos recebi nos meus braços, e vos salvei da morte e perseguição de Herodes. Protegi, amparei vossa Mãe Santíssima. Senhor, recebi a missão de vos amparar e proteger na terra, para que pudesse amparar e proteger os meus devotos no céu. Está vendo por que você pode chegar a São José? Ele que amparou, que protegeu. Nós sabemos a passagem quando Herodes queria matar Jesus, e o anjo em sonho novamente foi a José, não foi a Maria. Pega o menino e pega a mulher, sua esposa, e vai para o Egito. Prontamente aquele homem e aquele ensina o ser varão, ser homem na concepção da palavra.
não ser covarde diante a perseguição, é o ser varonil, não ser mariquinha, entende essa palavra? Não ser dodói, principalmente você pai de família, seja homem da sua casa, seja José da sua casa, deixa de moleza, deixa de ficar reclamando, peça a São José te ensinar a essa obediência, essa coragem. Ele vai te fortalecer sim. Ele está agora no céu para amparar e proteger os devotos dele. Principalmente você que está com medo da vida, você que está com medo do futuro, você que está com medo daquilo, disso, de ficar doente, de morrer, se achegue a São José. São José tem vida, tem testemunho para te dar, e muito mais, ele intercede, e o que ele pede, segundo o ensinamento da grande doutora da igreja, Santa Teresa d'Ávila, o que ele pedir a Jesus Cristo, e se contribuir para a tua salvação, ele vai alcançar. Se é para vencer a tua covardia, peça para São José, e ele alcançará. Se é a pureza que está lhe faltando, meu irmão e minha irmã, peça para São José, peça aquilo que é salvação para a tua vida, peça conversão, peça pureza, peça obediência, peça a humildade, a prontidão, a coragem, pede a paciência de São José, a fortaleza de São José. São José, o santo patriarca, como eu dizia, o Papa Pio IX declarou patriarca da igreja, o mesmo que cuidou da Virgem Santíssima, que cuidou de Jesus, que tomando no colo foi para o Egito. E José não tinha trabalho no Egito não. José é um homem da providência, ele ensina também a acreditar na providência divina, de não ficar com medo do amanhã, acreditando que Deus cuida, Deus tem cuidado de nós. Eu tenho meditado muito aquela palavra, Romanos 8, 28, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Se você ama a Deus verdadeiramente, e eu não estou falando de maneira perfeita, mas que você tenha a virtude da caridade na vontade, que você está em estado de graça, então você pode amar a Deus, e se você amar a Deus, tudo que Deus permitir na tua vida, vai ser para o teu crescimento, para a tua santificação, vai ser para você reparar os seus pecados, vai ser para você conquistar o céu. Os devotos de São José vivem da providência, sabe que Deus vai cuidar. Diz a palavra que São José levantou, pegou o menino e a mãe e foi, sem saber o que lhe esperava, mas ele foi, ele confiou na ordem de Deus. O que nós precisamos é confiar em Deus. Quem você tem colocado a tua confiança? A pergunta é essa, num acampamento dedicado a São José: a quem eu tenho confiado? Aonde está o meu coração? A quem eu tenho buscado? Será que realmente a minha vida é uma vida dedicada a Deus, como era São José? Uma vida dedicada ao Filho de Deus, o Verbo encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o único Deus.
E a sua mãe Maria Santíssima, será que como católico a minha vida ela é toda consagrada ao coração, sagrado coração de Jesus e ao imaculado coração de Maria, como era de São José? Então eu não vou precisar ter medo. Eu ouso dizer, como São Luís Grião de Montfort disse, que os apóstolos dos últimos dias seriam aqueles dedicados e consagrados ao Imaculado Coração de Maria. Não tenho medo de dizer, os homens e mulheres também consagrados a São José vão ser os apóstolos dos últimos dias, vão enfrentar a perseguição dos Herodes. Mas se tiver o coração voltado à Virgem Santíssima, voltado a Jesus Cristo, um coração voltado a Deus significa um coração que não perde a presença de Deus. Peça também a graça de Deus, por intercessão de São José, para a cura da sua dissipação, meu irmão, minha irmã, do coração disperso. Os católicos vão à missa, recebem Jesus, sai da ação de graça, já está no mundo, já está fora dele, já não está recolhido mais, já está disperso, dissipado. Como vai ter uma alma na presença de Deus dessa maneira? São José quer nos ensinar isso, um homem do recolhimento, um homem do silêncio. Você que é tagarela, pede para São José fechar sua linguinha, sua boca. Ele vai te ajudar. Ele tem me ajudado. Ah, São José, como cuida de nós. Peçamos a São José essa fidelidade ao serviço de Deus. Peçamos a São José para alcançarmos a graça incomparável da salvação eterna. Preste atenção. Peçamos a São José para alcançarmos a graça incomparável da salvação eterna pela fidelidade ao serviço de Deus. Nem estou dizendo para você não pedir outras coisas, te pedir o trabalho, pedir a saúde, não estou dizendo isso. Mas não deixe de pedir o essencial para a tua alma, meu irmão, que é a salvação da tua alma, que é a salvação da sua família. As pessoas estão tão preocupadas em ganhar a vida, não querem perder, não querem morrer. Evangelho de hoje, não querem renunciar, não querem a abnegação. São José ensina isso e deseja alcançar isso para a nossa vida. Peçamos, é uma graça incomparável, a graça da salvação eterna, pela fidelidade ao serviço de Deus. Como eu dizia, peçamos a São José a santa pureza, o silêncio, a humildade, a simplicidade. Ele nos aguarda, Ele nos espera. Os privilégios e perfeições de São José, isso aqui não são dogmas de igreja, não é dogmas de fé, mas são sólidos fundamentos, seguros de grandes doutores da igreja. São José, ele foi santificado no seio materno como João Batista. Você não precisa acreditar. Mas são ensinamentos muito sólidos. Da mesma maneira que ele não é como a Virgem Santíssima, ele não é imaculado. Mas diz grandes doutores que no seio materno ele foi santificado. Como quando Nossa Senhora visita João Batista e diz a palavra que estremeceu a criança no ventre de Santa Isabel. Ali foi santificado, ali ele experimentou já o batismo antecipado. A Virgem Maria, a Imaculada Conceição,
É um dogma de fé. São José, também muitos acreditam da impecabilidade. São José não cometeu um único pecado venial na vida dele. Isso não é difícil de acreditar. Santa Gema Galgani, ela que, o diretor espiritual dela diz assim que ela nunca cometeu um único pecado venial de olhos abertos. Foi por fraqueza. Agora vocês imaginem São José. A virgindade perpétua de São José. Casto, o castíssimo esposo da Virgem Maria. E muitos acreditam também, por causa daquela passagem, que quando Jesus morre, diz que o véu se rasgou de cima a baixo, e muitos corpos ressuscitaram, de fiéis conhecidos, diz a palavra de Deus no Evangelho, e ressurgiu com o corpo. E aí os estudiosos falam, imagine São José, todo santo, ele foi com certeza um daqueles que se levantou dos mortos de corpo e alma. Aí grandes teólogos dizem assim, não é nenhuma heresia pensar que ele também, como Enoque, como Elias, está de corpo e alma no céu. Não é verdade de fé, você não precisa acreditar, você não vai estar incorrendo em pecado. Mas se te ajuda a buscar ainda com mais fervor aquele que foi escolhido para ser pai do Filho de Deus e guarda da Virgem Santíssima. Eu quero terminar com uma aparição de Jesus Cristo a Santa Margarida de Cortona. Preste bem atenção. Só meus olhos ainda que São José não curou. Brincadeira. Precisa ainda do óculos. Nem pedi isso e nem vou pedir. É brincadeira. Jesus então aparecendo para essa Santa Margarida de Cortona. Jesus disse, filha, se desejas fazer-me algo agradável, olha que Jesus Cristo disse para a Santa. Ela foi para os anos 1200, alguma coisa da história da igreja. Filha, se desejas fazer-me algo agradável, rogo-te, não deixeis passar um dia sem render algum tributo de louvor e de bênção ao meu pai adotivo São José. Olha, Jesus ressuscitado chama José de pai. Ah, meu Deus, eu fico imaginando Jesus criança, papai, eu vejo a minha filha, papai, estou com sede. Papai, vamos passear, vamos para o parquinho. José ouvia isso. Pai adotivo São José. Olha o que Jesus termina falando para a Santa. Porque me é caríssimo. O pai adotivo de Jesus, Jesus dizendo, no ano de 1200, alguma coisa, São José, ele é meu pai. E ele é muito caríssimo para mim. Ele não é muito caro para mim, ele é caríssimo. Durma com esse barulho. Mas mais do que isso, vamos cantar, André? Falei que essa canção ia percorrer a pregação. Vamos chegar de modo diferente a São José. Ele tão simples, verdade, ele é tão pequeno diante de Deus, mas Deus achou digno de ser pai do seu filho. Deus escolheu São José para cuidar da Virgem Santíssima. Deus, ao longo da história, quis que fosse patrono da igreja, que fosse guarda de tantos santos, a castidade de tantos santos da igreja. Santa Inês fala da sua devoção, Santa Cecília, as puras da igreja, as castas da igreja.
Peçamos então com confiança, André, cantando a Ele. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu como pai de um filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de sua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de sua promessa e sou feliz vivendo assim. Mais uma vez cantemos isso diante desta linda perspectiva que o Ricardo veio nos trazendo, mas tomando agora para si mesmo. Vai dizendo agora de você, sobretudo você homem, eu tão simples, tão pequeno, você que tem a sua profissão. José era um carpinteiro e nada mais, e você o que você é? Você que agora tem a sua profissão e nem está exercendo diante de tudo que nós estamos vivendo, mas Deus olhou. É claro que, como Deus olhou para José, Ele não vai olhar mais para ninguém. Mas o importante não é que Deus olhe para você como Ele olha para José. O importante é que Deus olha para você, e isso é grande, isso é imenso. Eu e você não somos merecedores, mas Deus olha para nós e nos escolhe a cada dia. Não para ser pai de Jesus, porque o pai adotivo de Jesus é José, mas nos escolhe a cada dia para sermos dele, instrumentos nas mãos dele, povo dele, eleito dele, filhos dele, amados dele, queridos dele. E com isso cai por terra toda a rejeição, todo sentimento de rejeição agora cai por terra. Isso é uma palavra de ciência que Deus me dá. Todo sentimento de rejeição cai por terra neste momento. Até você que foi rejeitado pelos seus pais, cai por terra agora. Quando o Ricardo trazia a palavra de Jesus dizendo: o meu pai adotivo me é muito caríssimo, esta palavra adotivo caiu muito forte no seu coração. E o Senhor curou você do sentimento de rejeição. Você é adotivo, você foi adotado pelos seus pais, e você tinha um sentimento de rejeição grande pelos seus pais biológicos. Mas isso cai por terra agora, porque Jesus também foi adotivo de São José. Queira ser escravo, queira ser escravo desta promessa de salvação que o Senhor faz a nós. Queira ser escravo. E para ser escravo precisamos desta vida de virtudes, precisamos desta vida de combate. Queremos ser assim, Senhor. Nos dê esta graça, nos dê esta graça.
Nos dê, nós queremos, Jesus. E precisamos, solta a sua voz agora e ora. Ora na linguagem dos anjos, conduzidos por São José mais uma vez. É assim este acampamento. É São José nos conduzindo, para que o Espírito ore em nós com gemidos inefáveis, entregando tudo aquilo que somos, sobretudo você, homem de Deus. Deixa o Senhor agora te levar até Ele, recolher agora as tuas lágrimas. Oria la balaria la rabalaria la canturie. Oria la bandaria la xalabalaria la canturie. Oria la bandaria la xalabandoria la. Eria la bandaria la quinterio. Eria la bandaria oria la. Eria la balaria la bandario. Xiria la balaria la bandaria la. Vai rezando assim e querendo fazer esta experiência de céu na sua vida, esta experiência de ser elevado agora a este campo sobrenatural, a este momento sobrenatural. Como o Padre Edmilson dizia ontem, pedia insistentemente: Senhor, lança sobre todo o Brasil uma grande nuvem, Senhor, de bênção e de graça, que restaure a saúde do seu povo, que liberte o seu povo das amarras, das garras, da perdição. Senhor, nós pedimos isso agora por intercessão de São José. Senhor, nós não sabemos qual o tamanho da luta espiritual que nós vivemos, mas sabemos que nós temos um grande homem, um grande santo que combate conosco agora. É Ele que é o terror dos demônios, que se coloca em favor do teu povo, em favor de você, homem, em favor de toda a sua família, em favor de todos nós, em favor de toda a igreja. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu. Por isso agora nós pedimos: valei-me São José, valei-me São José, valei-me São José, para que eu seja um homem de Deus como o Senhor foi, para que eu seja santo como o Senhor foi. Eu simples e pequeno, um missionário, um músico e nada mais. Só quero ser como tu. Só como tu. Só como tu, José. Para um dia poder contemplar a face do Senhor como você contempla agora. Para um dia poder te olhar nos olhos e dizer: eu particularmente que nasci no seu dia, São José, um dia eu quero poder olhar para os seus olhos e poder te agradecer, e poder dizer obrigado, porque o Senhor nos acompanhou, porque o Senhor combateu conosco. Obrigado porque, adotando Jesus, posso dizer também que o Senhor nos abraçou, nos acolheu. Isso é tão verdade que você fala, André. Deus trazia, enquanto você orava, e louvado seja Deus pelo dom da sua vida, meu irmão. Amém. Muitos pais, principalmente homens hoje desesperados, André. Desesperado pela situação financeira, desesperado por ser chefe de família. Deus me mostrava pais chorando agora na tela, na televisão, assistindo a Canção Nova, enquanto você rezava e ministrava. E é isso que nós pedimos por intercessão de São José, Jesus, visitar estas almas, esses pais angustiados, esses corações despedaçados, esta é a palavra, desorientados. Esse é o momento, meu irmão. Segure firme na mão de São José. Quando Jesus passava por uma grande tribulação, perseguição, queriam matar, era o próprio demônio querendo matar Jesus. São José segurou, tomou Nossa Senhora e foi para a terra distante. Leve São José para a tua casa hoje, e você verá grandes libertações que Deus vai realizar na sua família, na sua casa, principalmente no teu coração. Muito obrigado, Jesus.
Bendito seja, Senhor, glorificado sejas, adorado seja, Jesus. Eu sou escravo de sua promessa, feito pra amar até o fim. Oh, eu sou escravo de sua promessa e sou feliz vivendo assim.